senhoras e senhores, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. É, Sejam bem-vindos à palestra Saúde Mental, Prevenção, Equilíbrio e Equidade com a Vida, uma ação promovida pela Escola Judicial do TRT da 14ª Região. Em atenção à política de acessibilidade e inclusão do nosso tribunal, eu farei brevemente uma autodescrição para que aqueles com alguma deficiência visual possam me acompanhar. Eu me chamo Ariel, eu sou um homem cis, de pele negra, estatura média e corporeidade média também, cabelos pretos, curtos e encaracolados, e estou localizado à direita, no canto direito do tribunal, de quem me assiste aqui no auditório do tribunal. Esse evento ele é realizado de forma híbrida, com a participação presencial no auditório do TRT da 14ª Região e com transmissão também pela plataforma Zoom, permitindo aí a integração de participantes de diferentes localidades da nossa jurisdição. Essa iniciativa ela integra as ações da campanha Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental. O dia 10 de setembro, instituído como o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, ele reforça a importância da reflexão e do cuidado com a vida. A Escola Judicial reafirma, com esta atividade, o compromisso com a valorização da vida e a promoção do bem-estar físico e emocional de magistrados, servidores, estagiários e outros e demais colaboradores. Temos a honra de receber nesta manhã o médico psiquiatra Robson Cardoso Machado da Silva, que conduzirá a palestra trazendo reflexões e orientações fundamentais sobre o tema. Robson Cardoso é psiquiatra e professor de medicina, formado pela Universidade Severino Sombra, especialista em psiquiatria e medicina de família. Possui 25 anos de experiência em pediatria clínica e oncologia infantil, doutor em biotecnologia e inovações, atua na CAPS Infantil há 12 anos e na Policlínica Oswaldo Cruz. Desejamos a todos um excelente evento e, neste momento, passo a palavra ao nosso palestrante, Dr. Robson Cardoso. Seja bem-vindo. Bom, uma breve descrição. Eu sou um homem pardo, 1,73 m. Eu estou de óculos, barba, uso óculos, barba. Estou vestindo um terno, um blazer azul, calça jeans azul e camisa azul. Bom, para mim é um grande prazer estar aqui. Bom dia a todos. Agradeço ao Tribunal Regional do Trabalho ter me convidado para essa palestra. E, bom, palestra só fala o palestrante, né? E as pessoas ficam ouvindo. Mas eu gosto mais no estilo aula, né? No estilo roda de conversa. Então, se os senhores e senhoras, tanto da plateia quanto pelo Zoom, tiverem dúvidas ou quiserem fazer algum questionamento, alguma contribuição, fiquem à vontade durante a nossa conversa. Será uma conversa o mais informal possível, então, os senhores e senhoras, fiquem à vontade, tá bom? Bom, o objetivo dessa nossa conversa é falar, na verdade, mais de prevenção e promoção de saúde do que de doença. Normalmente, o psiquiatra ele se atenta à doença. Eu vou trazer para vocês alguns dados epidemiológicos relacionados às doenças mentais mais prevalentes no mundo e também aqui no Brasil. E aí a gente vai discutir e conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então, de início, a reflexão inicial que a gente tem é que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. Havia sempre um preconceito de que buscar um atendimento com um profissional de saúde mental era algo pejorativo. A gente chama de psicofobia, né?
medo de se expor, medo de colocar seus sofrimentos, suas dores, suas dificuldades pessoais, né, de ter que abrir situações comprometedoras, íntimas, com um ilustre estranho, principalmente um psiquiatra, né, que havia aquela ideia errônea de que psiquiatra só cuida de doido. Na verdade, nos dias atuais, o psiquiatra e o psicólogo, ele cuida muito mais de pessoas que estão sofrendo todo tipo de sofrimento mental. Então, ah, nós estamos numa era, depois da pandemia, que cuidar da mente é talvez tão quanto importante cuidar do corpo. Hã? Não tá indo. Pronto. Obrigado. Então, qual é o contexto atual que nós temos sobre... Deixa eu ver. É isso mesmo. Qual é o contexto atual que nós temos sobre as doenças mentais? Nós temos um crescimento global das doenças mentais e que esse marco principal foi a pandemia. Com o fato das pessoas terem que ser segregadas em suas residências, com medo da morte, porque não existia uma cura, existia um vírus mortal que não poupava nenhuma faixa etária, principalmente atingia adultos e idosos, e que as pessoas começavam a morrer sem tratamento, sem chance de cura. Não havia uma perspectiva. E da noite para o dia, as UTIs ficaram lotadas de pacientes graves, né? Isso criou na população mundial um pânico coletivo. E com esse pânico coletivo, todas as doenças mentais que já existiam, porque elas não são novas, elas existem desde que a humanidade existe, começaram a eclodir de uma forma intensa e abrupta. E aí as pessoas que até então procuravam controlar seus problemas, suas dificuldades relacionadas à doença mental de uma forma particular, se sentiram na necessidade de procurar os profissionais de saúde. E aí, a partir desse momento, que a sociedade e, e os serviços públicos passaram a ter maior importância e maior decisão quanto à saúde mental. Bom, alguns dados epidemiológicos do mundo e no Brasil. Hoje, a ansiedade, ela representa, esse dado de 2021, ela representa 4,4% de toda a população do mundo. Então, os senhores observam que 359 milhões de pessoas ansiosas, isso é um dado relativo, não é um dado absoluto. Isso pode ser muito mais até do que esse valor, né? Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. E na depressão, quase no mesmo nível, 332 milhões, 4%, em 2025, tornando-se doenças e problemas muito graves a ponto de ser um problema público de saúde pública. E o suicídio? O suicídio também teve um aumento importante nesse período pós-pandemia de 727 mil mortes no mundo inteiro. E aí, num pequeno gráfico, e a gente percebe que, a nível mundial, a ansiedade e a depressão andam juntas. E isso é na prática mesmo. É difícil, somente um profissional de saúde habilitado consegue separar exatamente o que é ansiedade, o que é depressão e o que a gente chama de transtorno misto. Misto de ansiedade, misto de depressão. E no Brasil, como que estão esses dados, né? No Brasil, estima-se, o Brasil não é um país de muitas pesquisas, mas através do IBGE
a gente estima-se que a depressão seja em torno de 10,27% dos adultos, mais ou menos 16,3 milhões, né? A ansiedade, 9,3%, e o suicídio? O suicídio, 6,71 por 100 mil habitantes. Sendo que desse suicídio, dessa epidemiologia, a maior epidemiologia está na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Infelizmente, os jovens são os que estão mais acometidos desse problema chamado suicídio. E que, com certeza, a tentativa, o planejamento, com certeza leva à morte. E aí a gente vê também que os dados do Brasil não diferem muito dos dados mundiais. No gráfico, a gente percebe só uma inversão. A depressão maior do que a ansiedade. Então, assim, a gente encara que esses dados, apesar de serem um pouco antigos, de 2017, 2019, eles seguem o que estamos hoje a nível mundial. E a escala do suicídio no Brasil? Em 2010, não se falava muito em suicídio. Ele existia, sempre existiu, claro. Mas aí ele começa mesmo a ter uma importância a partir de 2019, e aí vai subindo a partir da pandemia. Então, 2019 seria o pool da pandemia. Após pandemia, esses dados pioraram substancialmente. E o pior, após a pandemia, eles não abaixaram. Eles se mantêm altos ainda num nível muito elevado. Então, após essa avaliação epidemiológica a nível de mundo sobre a saúde mental, a gente procura saber da Organização Mundial de Saúde o que é saúde mental. A saúde mental é um bem-estar físico, mental, com capacidade de lidar com os desafios e as dificuldades da vida humana. Então, esse bem-estar, ele envolve tudo. Ele envolve o bem-estar físico, biológico, ele envolve o bem-estar social, envolve o bem-estar emocional. Então, esse bem-estar ele engloba todo tipo. E a produtividade e a contribuição social que isso traz. Quanto melhor é a saúde mental do indivíduo, mais produtivo ele é no trabalho e na vida acadêmica. Porque ele consegue focar no seu serviço, no seu trabalho, no seu estudo, de uma maneira mais adequada. E quando ele está sob sofrimento mental, ele se perde. Ele não consegue dar conta. O organismo humano, ele é muito interessante. É como se nós tivéssemos um corpo que fosse o cavalo e o nosso espírito o cavaleiro. E o cavalo ele é forte, ele é viril, ele segue de acordo com a vontade do cavaleiro. Só que tem um determinado momento que o nosso corpo ele não dá mais conta da nossa vontade. E aí é o momento que a pessoa, querendo ou não querendo, ela tem que buscar ajuda. Porque o organismo, o corpo já não mais responde à sua vontade. E é o momento da doença mental. O que seria nesses transtornos, né, que a gente colocou, os mais prevalentes a nível... Claro que existem milhões de outros transtornos, né, mentais. Eu só alenquei para vocês aqui os mais comuns a nível mundial e a nível de Brasil. O que seria, então, essa ansiedade? Né? Quais são os sintomas, as causas e o manejo? Os sintomas é a preocupação excessiva, insônia e tensão muscular e mental. Então, é aquela pessoa que pensa sempre no que vai acontecer daqui a 5 segundos, daqui a 5 minutos. Ela nunca consegue fixar o seu pensamento no presente. A mente sempre está fixada no futuro.
Qualquer situação é motivo de medo, é motivo de preocupação, é motivo de receio, e ela sempre está pronta para agir de alguma forma. Nesse momento, a gente tem que falar do estresse. O estresse, na verdade, ele, para a humanidade, ele é um sinônimo de sobrevivência. Se nós não tivéssemos o estresse, acho que nossa humanidade toda seria dizimada pelos animais e pelas intempéries do mundo, né? As condições de dificuldade de sobrevivência. Então, foi-se criado o estresse para que a gente tivesse capacidade de sobreviver e de se proteger. Então, quando a gente está diante de um perigo, a gente tem dois caminhos. Ou você corre e se protege e foge, ou você se prepara, enrijece a musculatura, tem uma descarga de adrenalina e se prepara para a luta, se prepara para a batalha. Por quê? Porque é um momento de sobrevivência. Até aí está tudo certo, é tudo natural. Isso a gente vive em pequenas doses todos os dias da nossa vida. Porém, quando isso se torna uma rotina, em todo momento você vive sob esse forte tensão, sob esse forte estresse, aí passa a ser patológico. Aí já não é mais natural, porque eu já não consigo mais relaxar. O meu organismo já não relaxa mais, ele não consegue mais voltar à sua naturalidade. E aí sim se instala a ansiedade. Existem vários tipos de ansiedade, né? A ansiedade específica por algo pontual. Existe a fobia social, que é ter medo de estar num ambiente público, falar em público. Existe o estresse pós-traumático, movido por um trauma, onde há um risco de vida e morte para a pessoa ou alguém que ela ama. Existe a ansiedade generalizada, que é a mais comum, onde as pessoas já não têm mais um motivo para estar ansiosos, elas estão ansiosas por tudo e por todos. E existe também aquelas situações onde, do nada, aparece uma crise de pânico, onde a pessoa não estava esperando, onde não tinha uma motivação propriamente dita. Mas isso aparece e há uma sensação iminente de morte. Parece que eu vou ter um infarto, parece que eu vou ter um desmaio, e não tem uma causa definida. A pessoa vai ao cardiologista, faz todos os exames e não encontra uma causa definida. Essa seria a síndrome do pânico. Então, assim, há muitas causas de ansiedade no mundo, há muitas causas de tensão. E a insônia é algo que vem como consequência desse pensamento acelerado. É uma mente que não descansa. O corpo dorme, mas a mente continua trabalhando, ativa e reativa. E a tensão, ela vem não só a nível emocional, mas principalmente no corpo. A musculatura permanece o tempo todo rígida, como se ela tivesse pronta para a batalha. As causas, o estresse, como eu acabei de falar, os traumas que podem acontecer na nossa vida, né? Acidentes, assaltos, brigas, conflitos, confusões, a sobrecarga de trabalho. Hoje se fala muito do burnout, ou burnout, como queiram, que é exatamente esse excesso de atividades laborais que a pessoa está responsável, que ela tem que dar conta, com prazos, com metas. Isso é comum em todas as áreas de saúde e nas outras áreas profissionais. E o manejo? Bom, nossa conversa hoje é sobre prevenção e promoção de saúde. O manejo principal é a respiração. Nós precisamos aprender a respirar. Nós não sabemos respirar, né? A gente respira, mas que a gente nem percebe que está respirando. E fica aquela coisa ofegante, né? A gente nem percebe que está fazendo isso e está. E toda vez que eu respiro mal, que eu não sei respirar, eu acabo
oxigena pouco o cérebro. E isso aumenta a tensão e o problema mental, porque o cérebro fica pouco oxigenado. A psicoterapia, que alguns acham que é frescura, outros têm vergonha, porque eu vou ter que me expor diante de um profissional, situações particulares, hoje ela é uma necessidade como ir no clínico fazer exames de rotina. Por quê? Porque eu preciso desabafar. Não adianta você ir lá, falar com o seu marido, com a sua esposa, falar com a sua família, falar com o seu amigo. Eles vão ter o viés da emoção e da relação que eles têm com você. Falar com um profissional de saúde sobre o que você sente, ele vai encarar aquilo sem julgamento, sem pré-conceito. Ele vai apenas ouvir. E se ele puder, ele vai indicar para você caminhos a ser seguidos. Ele não vai te dizer o que você deve fazer, que isso já seria uma outra questão. Ele estaria te manipulando ou te induzindo a agir de uma forma certa ou errada. Não é a função do psicoterapeuta. A função do psicoterapeuta é te dar um campo de ausculta, de observação, e te dar possibilidades de pensar em caminhos a ser seguidos por você. E isso é um bom terapeuta. E atividade física. Atividade física, ela nos ajuda no quê? Ela libera endorfinas, adrenalina. Isso ajuda ao nosso cérebro a ficar mais alerta e, ao mesmo tempo, mais relaxado. Ela desfoca aqueles pensamentos acelerados e traz para a atividade física muscular ou atividade física dinâmica, porém, nos ajuda a ter um momento de relaxamento. E essas endorfinas que eu acabei de falar, elas trazem prazer, nos traz relaxamento. Muitas pessoas não gostam de atividade física, né? Mas, porém, com o tempo, acabam sentindo que ela traz muito mais benefício do que qualquer outra coisa. E, quando o caso é mais grave, sim, é necessário também a gente pensar na medicação. Porque a medicação ela está posta naquelas situações onde somente a psicoterapia, a atividade física, a respiração, elas não conseguem dar conta do problema. Então, vale a pena sempre pensar que enquanto já tentei tudo e nada foi possível, que vale a pena eu buscar um profissional médico, especialista, que possa me ajudar e me orientar. Próximo. Depressão. A depressão já é uma situação diferente. A depressão já não é um pensamento acelerado, é uma tristeza profunda. Bom, tristeza todos nós temos. Todos nós, em algum momento, a gente fica triste por alguma situação. Ou bati o carro, briguei com a esposa, briguei com o marido, meu filho teve problemas na escola, meu chefe me chamou a atenção. N fatores podem nos deixar triste. Isso é natural. Mas quando essa tristeza ela se mantém, ela se propaga por mais de 2 semanas, sem melhora, aí já é patológico, já é um problema. Além dessa tristeza profunda, vem a vontade de chorar, vem a vontade do isolamento social. Do isolamento social vem a perda do prazer nas atividades diárias, vem a perda da vontade de fazer as coisas que antes eu fazia naturalmente, um peso, e ao mesmo tempo que o corpo sente esse peso, essa dificuldade em até levantar da cama, às vezes, que é a falta de energia, vem também o sentimento de culpa. Por que que eu estou assim? Será que eu sou fraco? Será que a minha mente é fraca? Será que eu não dou conta de resolver os meus problemas e enfrentá-los? E esse sentimento de culpa só piora.
Então, quando eu tenho todos esses sinais e sintomas juntos, eu aí estou efetivamente com uma depressão. E a depressão ela tem graus: grau leve, moderado, grave e o grave com sintomas psicóticos. No leve e no moderado, eu ainda consigo sair da cama e fazer as atividades. O moderado, eu vou meio que autônomo, meio que na força, forçando a seguir em frente. Meio que por obrigação. Já na depressão grave, eu já não consigo mais fazer as atividades. Infelizmente, aí começa o impacto funcional e social que a depressão causa. Falta no trabalho, falta na atividade escolar, dificuldades para manter o autocuidado, para manter a situação familiar adequada. Então, tudo isso a depressão impacta. E a depressão, tanto a ansiedade como a depressão, tanto na criança, no adolescente, como no adulto, e principalmente no idoso, ela pode levar ao suicídio. Por que ela leva ao suicídio? Porque é uma dor emocional que a pessoa não consegue controlar, ela não sabe aonde está, não tem remédio que cure, que melhore, e essa pessoa acha que colocar um ponto final nessa dor é o melhor caminho para aquele momento. E aí que vem a ideia suicida, o planejamento suicida e a tentativa suicida, infelizmente. O tratamento para a depressão, além da psicoterapia, que é de fundamental importância, nós já falamos, mas aí está bem claro a necessidade do medicamento. Aí a gente não pode fugir. E existe sempre um pré-conceito com relação ao remédio. Porque esse medicamento vai me deixar viciado, porque esse medicamento eu não vou conseguir mais parar, viver sem ele, e eu não quero fazer uso do medicamento para me tornar dependente do remédio. Bom, não é bem assim, né? Os únicos medicamentos que causam realmente uma dependência química são os tarja pretas. Os tarja vermelhas não causam dependência química. Você pode utilizá-los e, quando for necessário parar, você para. O, o, o profissional que estiver te acompanhando vai te orientar a parar. A depressão e a ansiedade, por mais incrível que pareça, elas têm cura. Desde que manejado de forma adequada, correta, com profissionais habilitados, mas tem cura. Basta que você confie no processo, confie no profissional que está te conduzindo. E o apoio familiar? Bom, hoje nós temos que nos cercar de toda a rede de apoio que nós tivermos. A rede de apoio é de extrema importância. E ela não se localiza só no marido, na esposa, no pai, na mãe, nos filhos. Ela se envolve com os amigos, com o trabalho, com a escola. Ela precisa se expandir. As pessoas precisam entender que a doença mental é uma realidade. E quando a pessoa está doente, ela precisa de apoio e de ajuda. Aí vem a função do profissional de saúde de fazer o que a gente chama de psicoeducação, no apoio psicossocial a esse paciente. E isso é de extrema, extrema importância, né? Para aquelas pessoas que não têm essa rede de apoio e que também estão sofrendo, que são as pessoas que estão mais em risco de se envolver numa situação de suicídio ou de abuso de substâncias psicoativas, porque nessas situações, um outro caminho que as pessoas percorrem é o uso das drogas. Por que as pessoas vão para as drogas? Não porque ela quer o barato, ficar na viagem, não é nada disso. Ela usa a droga como remédio. Remédio para quê? Para esquecer a dor, esquecer o sofrimento, esquecer aquele momento de sofrimento que ela está vivendo, que ela não sabe como resolver. E aí ela acaba criando mais um problema para a sua vida, que é a dependência química.
E aí sim é uma dependência. O remédio do médico não é dependência, mas a droga é uma dependência. E aí a gente não vai falar de que tipo de droga, porque todas elas, de uma forma ou de outra, trazem algum tipo de prejuízo. Nesse momento, é preciso do apoio da rede social. Para essas pessoas que não têm essa rede, existe o CVV, que é o centro que é um trabalho voluntário que apoia as pessoas que estão com pensamentos e tendências suicidas. É o 188. Tem tanto a nível de WhatsApp quanto de ligação direta. E é 24 horas esse serviço, totalmente gratuito e de extrema importância nos momentos mais críticos, quando você não tem com quem desabafar, quando você não tem com quem te dar uma palavra de auxílio, nos momentos onde você acha que tudo acabou e que não há esperança para absolutamente nada. Próximo. E aí já, né, o suicídio, que nós já começamos a falar sobre ele, a gente diz que o suicídio tem 3 fases. Existe a ideia suicida. Ah, bom se eu não existisse. Seria interessante se isso tudo acabasse. Se a minha vida botasse um ponto final em tudo. Isso aí é a fase 1. Eu tenho a ideia, mas não tenho nenhum planejamento, nenhuma vontade de tentar. É só uma ideia. Até aí, eu consigo manejar o paciente que já está doente, seja ele criança, adolescente, adulto, idoso, mas eu consigo manejar esse paciente ambulatorialmente. Aí vem a fase 2, quando da ideia surge o desejo intenso de realizar. E aí vem o planejamento. Que o planejamento acontece mais na fase adulta e idosa. Eu planejo como eu vou executar o suicídio. Essa fase já é extremamente perigosa. E quando o paciente já está nessa fase 2, já vale a pena ou melhorar essa rede social para cuidar melhor desse paciente, ou já interná-lo. E aí vem a fase 3, que é a tentativa suicida. E aí não tem nem que se falar. A partir do momento que eu tentei cometer, é porque realmente eu já estou numa situação já psicótica. Ou seja, eu acho que a única oportunidade e chance de melhora que eu tenho é colocando fim na minha vida. Isso chama-se delírio de autoextermínio. E esse paciente, que provavelmente já está sob a depressão profunda, o único caminho é a internação. Porque quem tenta uma vez, tenta mais 17 vezes. Isso, em artigos científicos, isso está muito bem posto sobre essa questão. Então, já é algo muito grave e já necessita de internação e cuidados especiais. A criança e o adolescente, eles vão ter uma atitude um pouco diferente. Eles não planejam o suicídio, eles executam impulsivamente. Infelizmente, eles são mais impulsivos. Eles têm aquele ímpeto de que fazer aquela situação por qualquer motivo, porque terminou com o namorado, porque sofreu bullying na escola, porque brigou com o pai, porque brigou com a mãe. E aí ele tenta mesmo, e ele vai, né? As meninas, de uma forma menos errática, né? Com autocorte, tomando remédio, né? Agora, os meninos são muito mais agressivos quando tentam, já vão para situações mais graves. Isso é natural também do adulto. Então, morrem mais homens pelo suicídio, porque eles tentam de uma forma que não tem volta, e, por contrário, as mulheres são as que tentam mais o suicídio, mas elas tentam de uma forma menos errática e morrem menos. Mas é um problema grave de saúde pública para todos.
Quais os sinais de alerta? As falas sobre morte e a desesperança, ou seja, a perda da vontade de viver. Acho que isso é o mais importante. Com isso, claro, já está junto a depressão, a ansiedade. Para a pessoa chegar nesse nível, ela já passou por todas essas fases. Qual é a prevenção para o suicídio? Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Não sei se vocês sabem a história do Setembro Amarelo. Existia um jovem, né, nos Estados Unidos que ele tinha um Camaro amarelo. Ele amava esse Camaro amarelo. Era a fonte de alegria desse jovem. E esse jovem, por problemas sociais, com a família, com relacionamentos, ele tentou o suicídio nesse Camaro amarelo. E ele conseguiu, infelizmente. E aí se tornou essa coisa do Setembro Amarelo. Qual a prevenção que eu posso fazer para essas situações? É o acolhimento. Toda vez que eu estiver diante de uma pessoa com desesperança, com falas de morte, e essa pessoa, por algum motivo, fala com você, você não precisa ser médico, psicólogo, trabalhar na saúde, nada. Basta que você acolha. O que é acolher uma pessoa? É ouvir, sem julgar. Porque normalmente a gente julga, né? Ah, para com isso. Isso é fraqueza de espírito, isso é falta de Deus, isso você está agindo de forma errada. Não, isso é errado. Isso que você está fazendo, tentando fazer o melhor, ajudando, tentando ajudar, você está errando. Porque quando a pessoa está nessa situação, a única coisa que ela não quer, e a única coisa que ela não tem condições de dar conta é julgamento. Ela só precisa ser ouvida. Então, ouça, mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que tudo isso é frescura, mesmo que você ache que isso está tudo errado, apenas escute, apenas ouça essa pessoa. Porque se ela teve coragem de vir falar com você, é porque ela confia em você. Então, escute. E ao final da escuta, diga para ela: procure um profissional de saúde que possa te ajudar. Ou encaminhe ela para esse profissional de saúde. Não deixe ela no vácuo. Não deixe ela sem uma resposta. Dê a resposta, mas a resposta do acolhimento, do, do carinho, do respeito à dor que ela está sofrendo. Porque eu vou dizer para vocês algo muito mais importante. Todo suicida não quer morrer. Estranho, né? Essa minha frase, né? Todo suicida não quer morrer. E não quer mesmo. Ninguém quer morrer. Mas se a pessoa chega a esse ato extremo, é porque ela já achou que tudo que ela podia fazer na vida não teve solução. E ela não se vê, ela se vê perdida nesse momento. Ela se vê encurralada, ela se vê sem capacidade de resolução. E aí ela acha que é o único caminho. Mas não é o que ela quer de verdade. Ela quer viver. Ela quer estar viva. Ela quer resolver os seus problemas e encontrar uma solução. E se ela buscou você, é porque ela confia em você. Então escute, acolha e encaminhe para um profissional de saúde mental. Próximo. Prevenção. Bom, o que é que eu posso fazer para ter uma vida, uma saúde mental e uma vida mais equilibrada e mais feliz? Eu preciso cuidar de mim. Tem pessoas que vivem para trabalhar, né? Vivem para cuidar da família, dos filhos, do marido, da esposa, dos pais, mas ela não cuida de si mesma, né? E o primeiro caminho para eu ter uma vida saudável e uma saúde mental adequada é cuidar de mim. Você precisa olhar para você com carinho, com respeito e olhar para as suas necessidades. Isso não é egoísmo, mas isso é prevenção. E
Na prevenção, o melhor caminho é cuidar dos teus hábitos, porque é os hábitos que nos levam à doença mental. Eu costumo ensinar os meus alunos que toda vez que eles estiverem diante de uma pessoa com problemas mentais, procure avaliar os hábitos de vida dessa pessoa. Porque é no extremo dos hábitos, ou seja, ou de mais ou de menos, é que está a doença mental. Então vamos lá. Sono. Se eu estiver passando por um período de insônia, que é falta do sono, ou se eu estiver passando por um período onde eu só durmo demais, eu não consigo acordar, eu estou doente. Então, o sono é importante. A alimentação. Se eu tenho uma alimentação seletiva, só como situações de carboidrato, frituras e tudo mais, e como exageradamente, ou, por contrário, não como nada, não me alimento nada, como muito pouco em horários errados, eu vou estar doente, né? Já falamos do sono, alimentação, da vida sexual. Se eu não tenho uma vida sexual ativa, e isso eu estou falando para adultos, né? Jovens adultos. Não estou falando em relação a crianças e adolescentes, mas se eu não tenho uma atividade, uma vida sexualmente ativa que me traga prazer, eu vou ficar doente. Porque eu vou ficar o quê? Insatisfeito. E eu não estou falando que tipo de. Não estou falando da prática sexual, eu estou falando da vida sexual da pessoa, que pode ser uma vida sexual isolada ou com outra pessoa. Não estou me referindo a isso. E, finalmente, o uso ou não de drogas. Porque o uso de substâncias psicoativas, o uso de drogas, me leva à doença. A princípio, eu estou buscando o meu prazer, ok. Só que esse seu prazer, ele vai levar você à dependência. E a dependência vai levar você à doença mental e talvez até à morte, pela overdose. Então, o fato de eu buscar a droga já é uma doença. Né? Estudos psicológicos dizem que a droga é um substituto. Ela está substituindo você em alguma coisa ou alguém importante na sua vida. Então é preciso entender o que ela está te preenchendo. Que vazio é esse que você sente, que você precisa da droga para esquecer ou preencher o vazio emocional? E a promoção da resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é saber resolver as questões que estão postas na nossa vida. Resiliência é saber acolher os problemas, encará-los de uma maneira bastante imparcial e buscar calmamente, equilibradamente a solução desses problemas. A partir do momento que eu já não consigo mais ter resiliência, eu começo a encarar tudo como se fosse o fim de tudo. Né? As coisas, por piores que sejam, que podem ser graves, se tornam piores ainda na minha vida. Hoje nós estamos com um problema chamado jogo do tigrinho. Não sei se os senhores e senhoras sabem disso. Esse jogo do tigrinho, ele está acabando com as pessoas, está levando as pessoas ao suicídio. Porque começa com uma diversão, começa com um momento de lazer, eu vou investindo um dinheiro baixo, uma situação que parece divertida, aí eu começo a ganhar, começa a me dar prazer aquilo, começa a criar em mim a adrenalina. Ah, eu vou ganhar, então eu vou jogar mais que o que eu vou ganhar. E tem pessoas que estão perdendo a vida por causa desse jogo. Perdem casas, perdem dinheiros, vultos altos. Eu tive um paciente que chegou a quase R$ 1 milhão que ele perdeu no jogo do tigrinho. Por quê? Porque a pessoa acha que vai ganhar. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai procurar o agiota. E ela vai entrar numa patologia chamada jogo patológico. Aí ela procura outros caminhos também.
de investimento em bolsa de valores, criptomoedas, mas tudo isso está tudo certo. O problema é que ela acha que sempre vai ter êxito, só que ela não consegue parar o impulso de jogar. Novamente, um hábito. Nos adolescentes, nas crianças, é o videogame. Crianças e adolescentes varam a noite, viram dia jogando jogos de videogame interativos com o mundo inteiro, se expondo com pessoas desconhecidas, em grupos até de WhatsApp, e aí é onde entra o pedófilo, porque o pedófilo ele entra como se ele fosse um adolescente, e ele entra nesses grupos, e ele seduz as crianças e os adolescentes nesses grupos. Então, mais uma vez eu digo, o problema da nossa prevenção e da nossa promoção de saúde e das nossas doenças mentais está diretamente ligado aos nossos hábitos. Então, nós precisamos rever os hábitos que nós temos. A atividade física. Tem pessoas que fazem atividade física. Não, eu adoro atividade física. Então, eu vou e malho, malho, malho. Na verdade, o que ela está fazendo é uma atividade excessiva. Isso também traz prejuízo. Aí ela vai querer ganhar massa muscular, vai para onde? Anabolizante. Anabolizante é droga. Então, é preciso sempre estar revendo preventivamente os nossos hábitos pessoais. Próximo. Equilíbrio emocional. Bom, equilíbrio emocional, cada um busca de uma forma diferente. Tem pessoas que buscam equilíbrio emocional na fé. E está tudo certo. Cada um tem a sua fé e essa fé tem que ser respeitada. A fé é um caminho de busca do equilíbrio. Outras pessoas buscam na meditação. Esse mindfulness é uma espécie de como saber respirar, né? Ele ensina você a respirar. Está muito ligado ao budismo, mas na verdade é uma prática psicológica para aprender, para ensinar as pessoas a respirarem. O lazer é muito importante. Você deve buscar situações na sua vida que te tragam prazer, que te façam feliz. Uma viagem, uma saída no parque com a família, um passeio, qualquer coisa está valendo. E o autoconhecimento, né? O equilíbrio emocional, ele parte do pressuposto que eu sei o que me faz feliz. Então você tem que fazer aquela pergunta para si mesmo: o que é que realmente te traz prazer? O que é realmente que te faz feliz? Essa é uma resposta individual. Só você pode dar. E a partir do momento que você descobrir em você o que te traz prazer, o que te faz feliz, buscar a tua felicidade. Você não é capaz de ajudar a trazer a felicidade das outras pessoas que você ama sem que você esteja feliz. Então, é fundamental você buscar essa resposta em você mesmo. E o descanso e a desconexão digital. Hoje nós estamos saturados do mundo digital, né? O mundo globalizado evoluiu muito, porém ele nos trouxe algemas que nós precisamos quebrar. Tem que ter um momento do seu dia que você tem que se desligar do seu celular. Tem que ter um momento do dia que você tem que se desligar do seu computador. Você tem que O ideal, né? Eu sei que é muito difícil para muitas profissões, mas o ideal é que você deixe os problemas do seu trabalho no trabalho. Não leve esse trabalho para casa. Levar trabalho para casa é péssimo. É uma situação que tem que ser vista com muito cuidado. Em último caso, quando é algo muito, muito urgente. Porque o ideal é que você deixe o trabalho no trabalho. Porque senão você não tem paz. Senão você não consegue o equilíbrio. E o equilíbrio parte de mim mesmo.
Você tem todas as respostas que você precisa para o seu equilíbrio emocional. Você pode não saber ainda, você pode não entender os sinais, mas que isso existem, eles estão dentro de você, não tenha dúvida. E aí, talvez, para que você descubra em você mesmo esses sinais, talvez o profissional de saúde te ajude. O terapeuta, o psiquiatra, talvez ele te apoie e te fortaleça para você encontrar a resposta que está dentro de você. Porque é isso que é o trabalho do profissional de saúde mental. É trazer a resposta que o cliente tem, que ele já tem dentro dele mesmo. Próximo. Ver se eu consigo passar. A rede de apoio. Bom, nós já falamos também um pouco da rede de apoio. A rede de apoio, ela envolve a família como um todo, mas aquela família que realmente nos apoia, né? Não é o parente. Fique bem claro isso, né? Ser parente não quer dizer ser família. Famílias são aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa vida, que você pode contar, que você pode ter apoio delas, né? Que você realmente sabe que elas vão trazer algum benefício para você. Os amigos, não é os colegas, não é o conhecido, não é o colega de bar, mas é o amigo que vai te escutar, que vai te acolher, que vai ouvir o seu momento de dor e não vai te julgar. Porque o grande problema da nossa humanidade é o julgamento. Toda vez que a gente julga alguém, a gente levanta um dedo para a pessoa, só que a gente esquece que está virando três para nós mesmos. Então, um amigo que não te julgue. A escola e o trabalho são importantíssimos como rede de apoio. Se eu não tiver um trabalho onde eu tenha um ambiente de trabalho saudável, isso vai me adoecer automaticamente. Isso é impossível de não acontecer. Um ambiente de trabalho tóxico vai trazer doença mental. Então é preciso avaliar esse ambiente, e isso está dentro da segurança do trabalho. Isso também é responsabilidade do médico do trabalho. Ter um ambiente que não seja tóxico e que possa fazer a prevenção e a promoção de saúde desse ambiente. Hoje, essa humilde conversa, essa palestra entre nós aqui, é para realmente a gente discutir isso, né? Discutir as necessidades do nosso ambiente de trabalho também. A escola para os nossos filhos. A escola é um ambiente muito importante para as crianças e o adolescente, né? Eu tenho os meus pacientes, eu sempre solicito o relatório da escola, porque se eu sei que o problema está na escola, o jeito é tirar o menino daquela escola, porque aquela escola está adoecendo a criança. Então, a escola é um ambiente que tem que ser avaliado sempre. E a comunidade e os grupos de suporte, né? Eu falei para vocês do CVV, 188. Né, nos momentos críticos. Eu acho que é bem interessante. Mas tem grupos terapêuticos, tem atendimento de grupos, de psicólogos. Tudo isso é válido. Desde que você tenha um ambiente onde você possa, de forma segura, controlada e acolhida, você possa ir buscar ajuda, está valendo. Esse lugar é o lugar certo. Não importa a fé, a religião, não importa o caminho, importa é o processo. Acho que não está passando agora. Ah, passou. Cuidado com a vida. Quanto mais precoce eu perceber que existe algo errado comigo, que está me adoecendo, e eu buscar ajuda, mais fácil será resolvê-la. Com menos necessidade de remédio, com menos necessidade de amparo, de psicoterapia e tudo mais. Então, buscar precocemente ajuda é prevenção e promoção de saúde.
mudanças de comportamento vai vir a partir do momento que eu perceber que eu preciso mudar. A mudança começa em nós mesmos, mas às vezes a gente está tão cego, tão incapacitado de observar as coisas que estão ao nosso redor, que a gente não consegue fazer mudanças. Então a gente precisa buscar ajuda, avaliar, refletir sobre o que está acontecendo com a gente naquele momento, e aí sim partir para a mudança. O que eu não posso fazer é o isolamento social. Não fique isolado. Não se deixe isolar. O isolamento não vai te ajudar em nada. Procure ajuda enquanto é tempo e de maneira o mais precoce possível. A ajuda profissional, ela é necessária. Eu costumo dizer que todo mundo devia ter um psicólogo de bolso. Para os momentos críticos, eu buscar o doutor ou a doutora. Porque é necessário, sim. Todos nós estamos passivos de passar por momentos críticos na nossa vida. E a gente precisa de alguém que nos escute, que nos apoie e que nos acolha. E sempre, né? Valorizar a vida. A vida é o bem maior que nós temos. Não há nada mais importante, mais brilhante, mais maravilhoso do que viver. Por pior que nós tenhamos passando problemas imensos, seja de qualquer esfera, ainda assim viver é a melhor escolha. Obrigado.